Receitas para secar em 30 dias. É um programa que já ajudou mais de 75 mil pessoas em 7 países nos últimos 2 anos, que precisavam reduzir drasticamente suas gorduras corporais. O programa é à base de alimentos simples que você tem em casa. São muitas receitas, você pode ver no site. Nós temos várias pessoas, o depoimento de várias pessoas no nosso site. E você pode comprar pela compra segura. Clique aqui e compre agora. Link na descrição. O que tu foi fazer na Índia? Então, a Índia é assim. 1989. Caramba. Eu estava cansado, eu estava trabalhando demais, fazendo televisão, fazendo teatro, fazendo show, linha de show que eu fiz muito também. Bom, Show de quê? show cantando. Ia lá? Contando Peraí. história. Peraí, Eu não você sabia é ator? que tu canta. É dublador também? Fui dublador também. Hoje já não de faço um filme mais. assim que a Mas gente já fiz conhece ou nem? muita dublagem. E fiz muita linha de show também, teve um show, inclusive, aqui em São Paulo, que ficou 2 anos e meio em cartaz, no Palladium, que não existe mais, eu acho, no Shopping Eldorado, que a gente contava a história de todos os grandes cantores que estiveram na noite de São Paulo. São Paulo Night and Day. Andei para trás, né? E eu cantava, tinha Aguinaldo Raiol, tinha a cantora Cláudia, tinha a Célia, e vinha os estrangeiros também, os italianos, que também participavam do espetáculo. E eu era o condutor e ia cantando também e fazendo vários desses cantores. Porra, maneiro. Então era incrível. Eu fiz muito musical, na verdade, né? Em teatro também. Então a tua rotina era de muito trabalho. De muito trabalho. Aí eu falei, preciso descansar, parei tudo. Vou para onde, sei lá para onde que eu vou para a Índia. Tá, foi meio sem querer. Sem nada. Só que no primeiro dia que eu cheguei na Índia, cheguei no hotel, botei as coisas no hotel e fui caminhando. E eu gosto de caminhar sempre para o lado mais velho do lugar. E fui. De repente eu vi um velhinho com 2 outros rapazes do lado, vindo, aquele típico de barbão, tudo. E eu falei, que engraçado, parece que ele está rindo para mim. E eu indo em direção a ele, ele vindo. Né? E ele estava rindo para mim. Aí ele chegou perto de mim, botou a mão no meu coração e continuou, não falou nada. E foi Estranho. embora. E eu fui atrás. Automaticamente eu fui atrás. Aí andei. Ele virou aqui, virou ali, virou aqui. E entrou no lugar, eu falei, isso aqui deve ser, vi várias pessoas lá dentro. Eles notaram que você estava indo atrás deles. Assim, notaram, sem dar bola para mim. Tá. E eu fui. Aí eu olhei lá para dentro. Voltei pro hotel. Parecia que eu tinha sido tomado por alguma coisa, entendeu? Porque eu voltei pro hotel, fechei a conta, peguei a minha malinha e fui lá. Primeiro dia? No primeiro dia? E fui lá. Quando eu cheguei lá, um dos rapazes que estava com ele veio, abriu o portão para mim, eu entrei, me levou num quarto, né? Fez o sinal, porque eu não entendia nada, eles falam hindi, eu não falo hindi, entendeu? O inglês deles é dificílimo de entender, o meu pior ainda. Então, me deixou lá, eu sentei lá na caminha lá e fiquei. Aí, daqui a pouco, tocou um sininho lá, era tipo um lanche, digamos assim. Aí ele veio, me chamou, eu fui, e isso foi entrando numa rotina. Eu passei a ser o terceiro que andava com ele. Mas nos primeiros dias, a tua vida era ficar esperando os comandos ali os comandos sentado. ali. Eu não entendia nada, não sabia nada, mas algo estava acontecendo dentro de mim, isso é que é muito louco. Parecia que alguém tipo... Algo estava acontecendo, eu tinha que ficar ali, eu sabia que eu tinha que estar ali. Estranho. E isso vinha automaticamente, eu comecei a perceber tudo por osmose, sabe assim? Uhum. Sem poder ler os livros, sem nada. Não se toma nada, não tinha ficar nada, não tinha nada. Era o cotidiano natural, normal, não tinha nada. Só que foi acontecendo alguma coisa dentro de mim que foi me modificando, cara. Entendeu? Eu comecei a me enxergar, comecei a me ver como pessoa, como ser humano, né? Os nossos tropeços, os nossos enganos, né? Então foi uma coisa alucinante para mim.
E eu passei a ser a terceira pessoa, então, que andava com ele. E como ele andava pela Índia inteira, eu andava pela Índia inteira com ele. Nossa. Quando eu voltei para o Brasil, eu presenciei coisas incríveis, incríveis. Né? E tu, como o quê? Tu pode falar? Tipo, a duplicação do alimento. A gente vê que Jesus fala sobre isso e a gente não acredita nisso, né? Eu vi isso acontecer. Foi a primeira vez que a gente foi visitar uma pessoa. Então foram nós três e ele. Chegamos na casa daquela senhora, uma senhora que morava sozinha. Ela tinha uma travessinha, porque eles comem tudo separadinho, né? Uma travessinha disso, uma travessinha disso, uma travessinha disso. Aí ela ofereceu para ele. Ele foi lá, se serviu. Para mim, morreu ali, né? Não tem comida para mais ninguém ali. Aí foi o outro e eu mais atrás. Quando eu cheguei, falei, mas tá tudo aqui. Não tinha como, cara. Aí servi. Aí passou um tempo, ele foi lá de novo, comeu de novo. E quando terminou tudo, e eu já com o olho desse tamanho, né? Falei assim, não, tem uma coisa louca aqui. Aí quando chegou no final, estava tudo do jeito que a gente chegou. Cara, inacreditável. Não, parece inacreditável é pouco. É um milagre isso? Eu não chamaria de milagre, é que tudo que a gente vê que é fora do nosso padrão, dos nossos conceitos materiais, tudo isso, a gente vê como um milagre. Sim. Eu não vejo como milagre, eu acho que nós é que estamos distante de alguma coisa que nós não Porque conhecemos. é bem estranho a forma que tu estás a explicar, parece que você não estava em si e vias que está acontecendo alguma coisa, mas não sabias o que estava a acontecer. Tipo, é bem estranho isso. Parece que alguma pessoa estava no teu corpo. E não é isso, porque você está presente, você está ali, você está questionando, você está perguntando, mas como isso, como aquilo, entendeu? O tempo todo o seu cérebro está funcionando, está direitinho, você não está em estado letárgico, digamos assim, né? Não existe esse estado letárgico, entendeu? Caraca, que maneiro. Não, e aí foi uma sequência de coisas, né? Eu vi sequências de mudança de tamanho, de altura. Que isso? Não, impressionante, impressionante. São Nossa, são coisas inacreditáveis, né? Eu passei eu raramente eu falo muito sobre essas coisas. Eu acho que agora deve ser hora, porque está sempre alguém me perguntando sobre isso e eu tenho vontade de falar, né? Mas nós não eu entendo que tem algumas coisas que você disse que não pode falar e tal. Eu não falo o nome dele, porque ele pediu que não falasse, que se esquecesse, né? Que o que nós tínhamos que experimentar e aprender tinha acontecido, e realmente aconteceu, né? Agora, o que acontece dentro de você, sabe, é uma confusão quando você se enxerga como... eu vou levar para a religião. Como um ser caído. O que é esse ser que caiu, na verdade, né? Que disputou com uma força, essa força que a gente não conhece, que está aqui impregnado em tudo. Então, esse que disputou com isso e achou que tinha esse poder, está impregnado aqui. Tá, é verdade. Está aqui. Então, eu preciso restabelecer isso, eu preciso voltar. Você entendeu? E tu acha, e foi isso que estava acontecendo, essa transformação que estava acontecendo nos primeiros dias lá. Tinha momentos que eu estava assim, vou me matar. Não existe. Eu estou no fim do mundo, não existe, eu sou o pior ser que existe. Daqui a pouco fazia assim, tum! Aí vinha uma alegria. É assim, ó. Esse processo, ele é instável. Ele não é uma coisa reta, ele não é uma coisa aqui, ele é percepção. Você vai percebendo que tem um gerador que, se você permitir, ele vai te trabalhar você. Entendeu? Entendi. Como é que foi você sair de lá para aqui no Brasil? E como é que foi, tipo... Quando eu saí de lá e voltei? Então, eu voltei, aí... Cheguei aqui em São Paulo, tinham 2 médicos que eu tinha conhecido lá, que estavam em Goiânia, colocando a medicina ayurvédica, a indiana. E me avisaram que eles estavam lá, eu liguei, me passaram o telefone, eu liguei para eles e fui passar um Natal com eles. E lá fiquei. Aí me levaram para ver um terreno, num bairro lá onde eu moro atualmente.
Eu cheguei no terreno, estou olhando, vi a cidade toda lá embaixo. Olha, Ivan, que bonito aqui, que legal. Falei, legal, que bonito. Falei, está acontecendo alguma coisa aqui, está subindo uma energia da terra aqui. Falei, cara, esse terreno é meu. Eu quero esse terreno. Eu quero esse terreno, eu quero esse terreno. E agora? Duro, 2 anos sem trabalhar, entendeu? E agora? Mas eu fui com o meu carro, que tinha ficado aqui. Aí falei, vou vender meu carro amanhã. E vou comprar esse terreno. E foi o que aconteceu. Primeira pessoa que apareceu, eu fiz o preço, ele pagou e eu comprei o terreno. Cara, parece que alguém estava, tipo, a guiar. Existe parece esse alguém, uma força esse maior. todo, exatamente, essa força maior que conduz tudo, que você olha para o cosmos e vê cada coisa no seu Parece que tudo lugar. aconteceu realmente como poder, Você tipo, entendeu? devia estar acontecendo naquele momento. Parece que alguém te falou, olha, tens que fazer, faz. Você seguir essa voz ou esse alguém. Isso... É muito difícil, às vezes, eu colocar, né? Porque a gente sempre tenta colocar no racional, né? E não é bem pelo racional. Você tem que deixar a coisa acontecer e acreditar que tem um todo que te conduz, que tem um todo que te modifica, se você permitir. Porque a grande lei, na verdade, é o livre-arbítrio. Essa é a grande lei. Você escolhe. Será que as pessoas conseguem ter uma experiência como essa sem estar lá na Índia, sem ter um grande mestre ajudando? Pelo menos eu entendi, eu vou botar uma coisa que eu entendi. O mestre, esse ser especial, ele está, digamos, numa vibração diferenciada da nossa aqui, né? Aqui. A proximidade dele te coloca um pouco mais acima. Entendeu? Você começa a vibrar aqui. O que acontece quando ele sai do jogo? Ele sai, aí ele te coloca de novo aqui, porque agora você vai ter que caminhar com você. Agora é você. Mas você não vai lá onde você estava. Você fica um pouco mais acima. Entendi. Até Então, por tudo que você viu, tudo que você aprendeu. Claro que a vibração dele é especial, é maior. Claro que é. Mas aí você fala, mas então, quantas pessoas vão ter essa oportunidade de ter essa experiência? 2, 3? Não. Porque tudo pode acontecer. Deus, o Criador, vamos chamar de Criador, né? Essa energia impalpável que a gente tem aqui, se resolver que Ele vai passar isso para você, entendeu? Porque há uma afinidade, há uma coisa, porque se conhece tudo. Vai acontecer nele e você vai aproveitar isso aqui, entendeu? E daqui a pouco ele pode cair. Uhum. Consegue entender isso? Como Consigo. É o que nós chamamos do sobrenatural, do paranormal, sabe, a gente sempre tem que dar um nome, né, para alguma coisa, mas na verdade é uma situação muito diferenciada, né? Eu tive uma experiência muito louca aqui ainda em São Paulo, quando eu fazia a Ratoeira, que foi um espetáculo de muito sucesso aqui. Eu fui atropelado na Avenida Paulista. Estava uma pista congestionada, outra pista vazia. Eu atravessei a congestionada, parei na faixa amarela ainda na época, e um ônibus saiu lá de trás e veio a toda velocidade para ultrapassar isso aqui. E me pegou. Quando eu vi aquele monstro, eu falei assim, morri e soltei meu corpo. Levei um baque, aquela coisa violenta, né? E vi meu corpo indo embora. E eu aqui parado e vi meu corpo indo. Então foi a primeira experiência que eu tive dessas duas coisas, que são raras a gente ter essa experiência, né? Caramba. Falar, tem alma, tenho alma, o que é alma? Tem espírito, não tem espírito? E questiona tudo e na verdade não sabe, né? E eu vi isso. Aí há um blackout, quando eu volto no corpo, já estava aquela multidão em volta, olhando para mim caído no chão, né? E eu volto com muita raiva do motorista e queria bater no motorista. O médico vem, diz, não, vamos para o hospital que você pode ter uma hemorragia, pá, não sei o quê. Tá, fui embora. Mas essa foi a grande experiência primeira que eu tive dessa separação. Opa, existem sim essas duas coisas, né?
Não existe só uma, existem duas. Sim. Bom, o fato de você bom, esse mestre, o teu cara que estava contigo, ele devia cruzar com pessoas na Índia o dia inteiro, porque afinal ele andava a Índia o tempo inteiro. O tempo todo. Esse tempo que você andou com ele, quantas vezes tu viu ele bater no peito de alguém Nenhuma. e ir embora? Nenhuma. Eu acho que, tipo, foi predestinado a bater no corpo Não, dele. era você. Tipo, Nenhuma. depois desse negócio da Índia, você continuou a sentir as mesmas coisas até hoje ou nem? Isso aí que eu queria contar, que é muito interessante, que é assim. Bom, aí eu fui para Goiânia, comprei o terreno, construí a casa, estou morando na casa, tá. E as coincidências, a construção da casa, tudo foi dentro de parâmetros diferenciados. Tudo, é uma história incrível. Todas as condições foram diferentes. Tudo diferente, tudo. Nada dentro do normal. Bom, aí eu estou um dia em casa, numa passagem de ano. Eu não consigo saber quanto tempo de eu chegar em Goiânia que aconteceu isso. Tá. Exatamente numa passagem de ano, de 31 para 1º de janeiro. Eu acordo no meu quarto, falo, onde eu estou? O que eu estou fazendo aqui? Mas cadê meu apartamento em São Paulo? E Cadê meus amigos de São Caramba, Paulo? é isso que eu queria saber. É muito louco. Aham. Mas eu estava vivendo normal. Eu estava fazendo teatro, eu tinha uma loja indiana, tinha aberto uma loja indiana, eu estava fazendo comercial, gravando, minha vida estava normal. Mas eu não estava, na verdade, naquela vibração. Essa vibração final que me botou na terra mesmo, foi nesse dia que eu tive que vir para São Paulo. Eu fiquei tão nervoso que eu tive que pegar um avião, vir aqui, ver os meus amigos e... Puxa, as pessoas não estavam bem, sabe? Algumas pessoas estavam morrendo, não estavam bem, a profissão não estava legal, o quadro não estava bonito. Uhum. Falei, qual é a diferença de eu voltar para cá ou ficar lá em Goiânia? Vou ficar em Goiânia. Por que eu vou sair de lá? Aí voltei calmo e a vida continuou. Tu precisava vir aqui para perceber que a tua vida estava melhor Tava lá. muito melhor do que se eu estivesse aqui, nesse mundo louco, nessa selvageria, né? Isso pra mim nessa é bem concorrência, né? Cara, é muito impressionante como isso se transformou, então. Porque, bom, antes da gente começar também, você me disse que você foi para ficar 15 dias e ficou 2 anos. 2 anos. E durante esses 2 anos aí, eu entendo que no começo ali você não entendia nada que os caras falavam e tal. Nada. Mas no final do primeiro ano tu já fazia uma ideia, já dava para se comunicar. Pouco, mas dava. Pouco. Ainda não dava para ler os livros, eu imagino que até hoje não. não dê. Mas pô, melhorou a comunicação. Quem eram esses outros 2 caras que andavam com ele, você sabe? Eram indianos. Nunca mais soube deles. Aliás, nunca mais ninguém falou com ninguém, porque esse foi um dos pedidos, né? Parece Que muito cada um fosse para o seu espaço. Tinham estrangeiros, tinham canadenses, tinha não sei o quê. Mas lá dentro do nessa Aisran, casa. que é esse espaço. Como é o nome? Aisran. Tá. Parece muito que foi, tipo, discípulo. Tinha um líder que tinha os seus discípulos e você eram os discípulos dele. Sim, seria isso.